Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu queria trazer uma palavra para a nossa vida aqui nessa tarde, nesse propósito que a gente está, dessa meditação sobre a palavra de Deus, para abençoar a sua vida. O propósito aqui maior é abençoar a sua vida, é trazer uma palavra de vitória, uma palavra de esperança para você, uma palavra de salvação. O propósito aqui não é me autopromover, até porque nós somos apenas um instrumento diante da grandeza do nosso Deus. E como um instrumento, eu queria transbordar a palavra, a mensagem de Deus, aquilo que o Senhor tem colocado ao meu coração. Queria passar isso para a sua vida também e para que você, detentor desse amor de Deus, também possa transbordar isso para a vida de outras pessoas. Amém? Esse é o maior propósito disso. E a nossa meditação de hoje, ela está lá em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, a qual diz assim a palavra: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Caminhos. O que a gente pode dizer sobre caminhos hoje? Né? Eu tô quase nos meus 40 anos de idade e posso falar para você que no decorrer dessa minha vida, curta vida, breve vida que nós temos aqui na Terra, eu já entrei em vários caminhos. Não apenas em um caminho, eu já entrei em vários caminhos. E pela misericórdia de Deus, né? Como eu falei aqui no começo, por essa obra e propósito que Deus tem na nossa vida, Deus ele me guardou nos caminhos, ainda que caminhos errados, mas Deus ele me guardou nesses caminhos. E o tempo da nossa vida ele vai passando e a gente começa a fazer essa autorreflexão dos caminhos que nós entramos na nossa vida e qual caminho nós estamos agora. E muitas vezes essa reflexão ela nos traz nesse momento da minha vida, né? Porque é um momento que a gente procura caminhar com Deus, mas mesmo assim, tendo essa consciência de que a gente caminha com Deus, de que a gente está na presença dele, qual caminho eu tenho percorrido agora? Eu tenho percorrido o caminho que a base desse caminho é a minha vida, é os meus projetos, são os meus propósitos, é o meu querer, são os meus desejos, ou eu tenho percorrido o caminho que Deus preparou para mim? Porque existe uma grande diferença entre eu percorrer os meus caminhos, mesmo estando na presença de Deus, mesmo servindo ao Senhor, e percorrer o caminho que Deus preparou. O que mais difícil tem hoje no ser humano é querer ouvir não. É querer ouvir: você está no caminho errado. Esse não é o caminho, esse não é o propósito, esse não é o tempo. Qual ser humano quer ser confrontado hoje diante da palavra de Deus? Nós estamos no tempo do politicamente correto, nós estamos no tempo em que as pessoas têm que ouvir uma palavra polida. As pessoas não querem ouvir a verdade, as pessoas não querem ouvir que elas estão errando, que elas estão no caminho errado. E isso cabe para nós também. Quantas vezes eu e você já nos encontramos num caminho errado e que quando alguém vem nos falar: ó, cuidado, Deus não tá nesse negócio, não é assim, né? Deus não tá nesse negócio, cuidado. E muitas vezes nós persistimos: não, eu vou, Deus é comigo, Deus está no negócio, e Deus não está. E a gente não quer assumir que Deus não está, e a gente não quer ouvir que Deus não está. A Bíblia diz: crede no Senhor teu Deus, porque Ele nos salva, Ele nos livra, Ele nos liberta. Mas a palavra de Deus também diz: crede nos profetas e prosperareis. E muitas vezes a gente busca a palavra de Deus, uma resposta, mas Deus muitas vezes fala algo que não é o que a gente quer ouvir. E a gente não se dobra diante da palavra de Deus, a gente não tem humildade para reconhecer que aquilo que a gente está fazendo está errado, que nós estamos no caminho errado. A gente quer persistir naquele caminho, porque a gente é tupetudo. E a gente vai até nos limites. Só que os limites, muitas das vezes, ele gera morte. O limite gera morte. E tá bom, às vezes não é a morte literal. Mas quantas pessoas que persistiu no erro pagou com o preço da vida, tirou a vida, porque não resistiu? O peso foi tão grande, o salário do caminho errado
ele foi tão árduo, tão pesado, que a pessoa ela não resistiu. Ela deu cabo na própria vida, ela tirou a própria vida, se suicidou. Quantos relatos a gente não ouve? A pessoa foi acometida de uma depressão, uma síndrome do pânico, medo, desespero e acabou tirando a vida porque não resistiu. Não que todas estavam no caminho errado, mas a maioria se encontrou num caminho a qual não tinha volta esse caminho e ela não resistiu. E quantas pessoas a gente coloca dentro do nosso, estão já dentro do nosso barco, que a gente leva elas para o caminho junto com a gente. Olha só, ó. O como isso é sério, o quanto é sério a gente trilhar um caminho que para nós parece, aos nossos olhos, que é certo, mas que o resultado desse caminho pode ser a morte. A gente gasta tempo, a gente empenha energia, a gente compromete pessoas, a gente compromete, eu que sou casado, comprometo a minha esposa, comprometo os meus filhos, comprometo a minha casa, muitas vezes num caminho errado. E aí o preço desse caminho passa anos e anos e você paga um preço alto, porque lá atrás, muitas vezes Deus te avisou, pessoas te aconselharam, Deus deu sinais, porque Deus nos dá sinais, o Espírito Santo brada em nosso coração, a gente sente, a gente sabe que não é, mas o nosso orgulho, a nossa presunção não nos deixa ser humildes nesse momento, não nos deixa reconhecer, porque a gente pensa que quem está falando com a gente, muitas das vezes Deus usa pessoas para falar com a gente fala, tá com inveja, é porque Deus abriu essa porta aqui para mim, agora Deus não tá no negócio. Não, não é isso não. Não é isso não. A Bíblia aqui está dizendo, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Só parece direito para o homem, para Deus não tem nada direito. E existe um caminho que muitas das vezes é dolorido, é caminho de aflição, é caminho de dificuldade, caminho de espinho, caminho espinhoso, caminho onde a gente se depara com o deserto, onde a gente luta com poucos recursos ou com nenhum recurso, caminhos que a gente conta somente com Deus, que é o caminho de Jesus Cristo, a qual Jesus Cristo, ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só que o caminho de Jesus Cristo é um caminho de abnegação. O caminho de Jesus Cristo é um caminho de renúncia. O caminho de Jesus Cristo é o caminho que ele disse, vinde a mim, todos os que estão cansados, aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. O caminho de Jesus Cristo é o caminho que ele disse na palavra dele, que a gente precisa abrir mão de tudo, negar a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, quantos de nós temos escolhido esse caminho? Que é o caminho da abnegação, o caminho de dizer não para si mesmo, dizer não para um sonho, dizer não para um projeto, dizer não para um passeio, dizer não para os amigos, dizer não. Quem está disposto hoje a dizer não para os próprios desejos? Entenda, a Bíblia diz sim, que o Senhor satisfaz os desejos do nosso coração, mas não os desejos do nosso coração que estão pautados na carne. Desejos carnais, coisas somente da carne, não. A Bíblia diz que a gente recebe mal porque a gente pede mal, porque a gente pede segundo os desejos do nosso coração. Agora, a palavra também diz que a gente deve olhar para o céu, buscar as coisas do alto. E os nossos caminhos, muitas das vezes, a gente só encontra nos nossos caminhos coisas terrenas, coisas para essa vida. Para refletir os seus projetos de vida. Os seus projetos, os meus projetos. Muitas vezes os nossos projetos só são coisas baseadas em nós mesmos, nos nossos desejos, no nosso querer, a nossa vontade.
A vontade de Deus espera. O projeto de Deus pode esperar. Ah, Jesus, fica aqui um pouco, eu vou viver o meu projeto, a minha vida, depois eu venho viver o projeto que o Senhor tem para mim. Porque tem tempo ainda. Eu sou novo. Não. Servir a Deus, fazer o desejo, abrir mão da minha vontade, agora é muito cedo. Eu prefiro fazer a minha vontade agora. Eu tenho que curtir a vida, afinal eu sou um ser humano. Eu estou nessa terra, eu preciso curtir a vida. Depois eu faço a vontade de Deus. E aí, quando você se vê num caminho que não tem mais volta, que não tem como retroceder, caminhos de morte. Caminhos da morte. Qual que é a escolha que você vai fazer hoje? Qual é a escolha que você vai fazer hoje? Mais uma vez, Deus está aqui falando com a gente sobre decisões, escolhas, propósito, projeto de vida. Deus quer te usar, você é escolhido desde o ventre. O Senhor te escolheu, chamou você pelo seu nome. Você ainda era um embrião informe e o Senhor te chamava pelo nome. Tinha um projeto, tem um projeto estabelecido para a sua vida, para que você viva esse projeto, para que você faça a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que você prove dela. Muitas das vezes com lágrimas, sim. Gemendo, com certeza. Muitas vezes gemendo. Mas o que nos importa é fazer a vontade de Deus. Deus, a Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. O Senhor nos presenteia. O Senhor nos recompensa por fazer a vontade dEle. Você não perde por abrir mão. Talvez você está no caminho aí da morte. Cuidado aí, ó. Você está no caminho da morte. Deus está falando aqui, ó. Você está no caminho da morte. O que a gente tem que fazer? Para. Para agora. Para, é isso, para. Olha para o lado. Olha para você, olha para dentro de você. O que você precisa fazer para voltar para o caminho certo? O caminho da salvação, o caminho de Deus, o caminho das bênçãos. Sair desse caminho de maldição, de tanto tropeço, de tanta coisas ruins que tem atraído para a sua vida. Deus está falando, para aí, ó, para nesse momento onde você está. Não vai mais não caminho, não dá mais um passo. Não dá mais um passo nesse caminho, Deus está falando. Não dá mais um passo nesse caminho. Porque esse caminho é de morte. Não dá mais um passo. Volta, olha para o lado, pega o caminho, pega a nova rota. Pega a rota certa. Pega o caminho certo. Talvez você, para pegar o caminho certo, vai ter que aí abrir mão de um monte de coisa, mas pega o caminho certo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, que o Senhor nos conduza por este caminho, Senhor, caminho de bênção e não caminho de maldição. Que o Senhor dê força para esse teu filho que me ouve, para mim, Senhor, para que a gente possa voltar para o caminho do Senhor, para que a gente possa voltar para o caminho que nos leva a viver e fazer a tua vontade, ainda que a gente tenha que abrir mão, Senhor. Nos ajuda a abrir mão, ajuda esse teu filho, ajuda a minha vida, Senhor. Nos abençoa nesse dia, que essa palavra possa falar conosco no nosso coração e que a gente possa tomar a decisão certa, em nome de Jesus. Fica com Deus. Deus te abençoe.